O portão de ferro rangeu quando Tiago Alencar estacionou o carro importado em frente à casa onde nasceu. Depois de 3 meses em Portugal, negociando uma expansão milionária da empresa, ele finalmente estava de volta, cansado, mas satisfeito. O que não sabia é que naquele fim de tarde abafado de São Paulo, a vida lhe devolveria uma conta que dinheiro nenhum poderia pagar. Enquanto pegava as malas no porta-malas, ouviu um som que não fazia parte daquele bairro elegante. Uma voz trêmula, fraca, pedindo comida. Virou o rosto e o mundo parou. Sua mãe, Dona Margarida, estava de pé na calçada da casa vizinha, com o cabelo desgrenhado, as mãos juntas e um olhar que misturava fome e vergonha. Ela segurava um prato de alumínio nas mãos, como se fosse uma criança. Do outro lado do portão, a vizinha, uma senhora simples, tirava do forno um pedaço de pão e colocava sobre o prato. Não precisa, Dona Margarida. A senhora devia avisar o Tiago. A mãe respondeu com voz embargada. Ele está viajando. Não quero incomodar. É só para hoje. O ar pareceu sumir. Tiago deixou cair a mala. O som ecoou na calçada como um estouro. A vizinha virou-se surpresa, e Dona Margarida também. Os olhos dela se arregalaram, e por um instante, vergonha e alívio brigaram no mesmo olhar. Tiago, sussurrou ela. Ele se aproximou, o coração disparado, sentindo a garganta fechar. Mãe, o que é isso? A vizinha recuou, sem saber o que dizer. Tiago pegou o prato das mãos da mãe, viu as migalhas frias e o pedaço de pão ressecado. O cheiro de pão queimado se misturava ao perfume caro do terno. Era um contraste cruel, como se o universo jogasse sua arrogância na cara. Dona Margarida tentou sorrir. Não é nada, meu filho. Eu só quis conversar um pouco com a Dona Nair. Fazia tempo que eu não via ninguém. Mas a voz dela tremia. O rosto marcado pela vergonha. Os olhos molhados. Tiago respirou fundo. Tentou não chorar. Mas as lembranças vieram como facas. As vezes em que ela ligou e ele disse: agora não, mãe. Tô em reunião. As promessas de te ligo depois, que nunca cumpriu. E agora ali estava ela, pedindo comida na rua, enquanto ele fechava contratos na Europa. A vizinha, sem jeito, murmurou. Seu Tiago, a gente tentou ajudar, mas sua esposa disse que a senhora Margarida não precisava de nada, que estava tudo sob controle. Tiago se virou lentamente. Minha esposa? Dona Nair assentiu, nervosa. Sim, a Dona Natália. Disse para não se meter que a sogra estava bem. O chão pareceu sumir sob os pés de Tiago. Um silêncio pesado se espalhou pela rua. Os vizinhos começaram a espiar por trás das cortinas. Era um espetáculo de humilhação e a protagonista era a mulher que ele mais devia honrar. Tiago segurou a mãe pelos ombros. Vamos para casa, mãe. Ela resistiu envergonhada. Não, meu filho, vão pensar que pensem o que quiserem. Interrompeu firme. Ajudou-a a subir o pequeno degrau. As pernas dela tremiam. Quando atravessaram o portão, Tiago percebeu o contraste absurdo. O jardim impecável, o carro importado na garagem, a fonte ornamental ligada. E dentro da casa, a cozinha vazia. Nenhum cheiro de comida, nenhuma panela no fogão. A geladeira, quase sem nada. Dona Margarida sentou-se devagar. Filho, não precisa olhar assim. Foi só uma fase ruim. A Natália disse que você mandou o dinheiro, mas que não deu para tudo. Tiago fechou os punhos. Oh, como assim, mãe? Eu deixei o cartão, deixei tudo para vocês. Que fase ruim é essa? Ela desviou o olhar, tentando esconder as lágrimas. Eu não sei, meu filho. Às vezes ela dizia que o dinheiro não chegou, outras que você tinha atrasado. E eu não queria te incomodar. Tiago encostou-se na pia. Sentia-se sufocar. O barulho distante de carros da avenida parecia um zumbido sem fim. Dentro dele, só culpa. Ele abriu o armário. Apenas um pacote de arroz pela metade e uma lata de sardinha vencida. Mãe, há quanto tempo tá assim? Ela deu de ombros. Uns dias, talvez semanas. Mas eu me viro, sempre me virei. Tiago fechou o armário com força. Isso não é se virar, mãe. Isso é sobreviver.
E a senhora não tinha que passar por isso. Dona Margarida tentou tocar o rosto dele, mas ele recuou sem perceber. Não é culpa sua, meu filho, mas ele sabia que era. Porque quando o telefone dela tocava, ele escolhia não atender. No fundo da casa, ouviu-se o som da porta se abrindo. Uma voz feminina ecoou. Tiago, você voltou? Natália. Tiago cerrou o maxilar. O rosto da mãe empalideceu. O silêncio que se instalou tinha gosto de pólvora. Tiago virou-se devagar. Pois é, Natália. Voltei. E naquele instante, soube que o que estava por vir seria pior do que imaginava. Natália encostou a bolsa sobre o balcão e tirou os óculos devagar, tentando recuperar o controle. O olhar dela, frio e calculado, cruzou o de Tiago. E por um breve instante, o ar pareceu rarefeito dentro da cozinha. Não sabia que ia voltar hoje. Nem eu sabia que ia encontrar minha mãe pedindo comida na rua. A frase caiu como uma pedra no chão. Natália piscou rápido, buscando uma resposta. Ela deve ter se confundido. Você sabe que às vezes ela inventa umas coisas. Tiago avançou um passo, o tom firme. Inventa? Eu vi com meus próprios olhos e a geladeira tá vazia. Quer que eu ache que é coincidência? Dona Margarida, encolhida na cadeira, parecia pequena, como se quisesse desaparecer. Natália cruzou os braços. Tiago, você não entende o que é ficar aqui sozinha, cuidando de casa, da sua mãe, das contas, enquanto você vive como rei em Lisboa. Eu te mandei dinheiro toda semana. Dinheiro não faz companhia, respondeu com voz afiada. Nem conserta o vazio de um casamento que você abandonou. Tiago respirou fundo. Então foi por vingança? Não distorce as coisas. Eu fiz o que pude. Ele abriu o aplicativo do banco no celular e virou a tela para ela. Fez o que pôde, porque aqui mostra saques quase diários, shopping, salão, restaurantes. Só não mostra comida entrando nessa casa. Natália empalideceu. Tentou rir. Você acha que eu gastei o dinheiro da sua mãe? É isso que está dizendo? Não, eu não acho. Eu tenho certeza. O silêncio que se formou era mais cortante que grito. Dona Margarida, com a voz trêmula, tentou intervir. Tiago, por favor, não briga. Eu devia ter falado antes, mas eu tinha medo de atrapalhar teu trabalho. Mãe, isso não é trabalho, é negligência. Natália bateu na mesa. Cuidado com o que fala. Eu ainda sou sua esposa. Tiago a encarou firme. E foi exatamente confiando nisso que deixei o que mais amo nas suas mãos. Ele caminhou até a geladeira e tirou de lá a garrafa de vinho aberta. Cheirou o gargalo. Vinho caro. Deve ter custado metade do que eu mandei na semana. Natália desviou o olhar nervosa. Eu precisei sair algumas vezes, Tiago. Fazer contatos, manter as aparências. Você sabe como é. Sei sim. Sei que enquanto você mantinha as aparências, minha mãe estava passando fome. O rosto dela endureceu. Não dramatiza. Ela é velha. Esquece as coisas. Exagera. Tiago não se conteve. Deu um passo à frente, com os olhos marejados de raiva e incredulidade. Exagera? Ela estava pedindo pão, Natália. Pão! A mulher que te acolheu, que te tratou como filha, humilhada na frente dos vizinhos. Natália ficou em silêncio. A respiração dela acelerou. Por um instante, pareceu querer chorar, mas em vez disso, riu. Um riso amargo, quase debochado. Ah, claro. Agora você é o herói. O filho exemplar que volta da Europa para bancar o Salvador. Onde você estava quando ela te ligava de madrugada, hein? As palavras dela acertaram como uma flecha. Tiago ficou imóvel. Não tinha defesa. Sabia que era verdade, mas o que ela não entendia, ou fingia não entender, é que uma culpa não apaga a outra. Ele passou a mão no cabelo, tentando conter as lágrimas. Eu errei, sim. Eu me afastei. Mas você escolheu machucar. Eu só queria que você sentisse um pouco do que eu senti. A sinceridade venenosa dela o desarmou. E foi ali, naquele instante, que Tiago percebeu. O amor entre eles não existia mais. O que restava era um campo de batalha.
Dona Margarida levantou-se com esforço. Chega, pelo amor de Deus. Eu não quero ser motivo para isso. Natália virou-se de repente. A senhora devia agradecer por ainda estar nessa casa. Natália! Gritou Tiago. A mãe recuou assustada. E foi aí que o olhar dele mudou, de raiva para decisão. Frio, firme, definitivo. Arruma suas coisas. Agora. Como é que é? Você ouviu? Hoje mesmo. Natália tentou rir outra vez, nervosa. Você não vai me expulsar da sua casa. Da minha casa, não. Da nossa, talvez. Mas da casa onde minha mãe viveu a vida inteira, sim. Ela olhou em volta, indignada. Você não pode fazer isso comigo. Posso e vou. Amanhã você fala com o advogado. Hoje, some da frente da minha mãe. Natália pegou a bolsa e subiu as escadas batendo os saltos no piso de porcelanato. Dona Margarida começou a chorar baixinho. Tiago se aproximou, ajoelhou ao lado dela e segurou as mãos da mãe. Eu juro que isso não vai se repetir, mãe, juro. Ela o olhou com ternura. Filho, não se machuca por causa disso. O que passou, passou. Mas ele balançou a cabeça. Não passou, mãe. E eu preciso entender tudo. Preciso saber o que mais ela fez enquanto eu não estava aqui. Dona Margarida hesitou, respirou fundo e por fim disse baixinho. Você devia conversar com a vizinha, a dona Nair. Ela viu coisas que eu não tive coragem de te contar. Tiago levantou o olhar surpreso. Coisas? Que coisas, mãe? Ela desviou. Vai saber amanhã. Agora, por favor, só me abraça. E ele obedeceu. Abraçou a mãe como quem tenta se redimir pelo tempo que deixou de existir. E ali, no meio daquele silêncio, a raiva começou a dar lugar à culpa. E a culpa à necessidade de verdade. Porque por trás de toda fome, sempre há um nome. E Tiago estava prestes a descobrir o nome do verdadeiro veneno que havia dentro da própria casa. Na manhã seguinte, o sol entrava tímido pelas frestas da cortina quando Tiago acordou com o som de passos leves vindo da cozinha. Dona Margarida já estava de pé, tentando preparar café com o pouco que restava. O cheiro de café fraco e pão amanhecido cortava o ar. Mãe, por que não me acordou? Porque já te causei problema demais, respondeu ela, tentando disfarçar a tristeza. Tiago passou a mão no rosto, ainda cansado da noite anterior. As palavras da mãe e as mentiras de Natália rodavam na cabeça como um filme repetido. E a lembrança do que ela havia dito antes de dormir, conversa com a dona Nair, pulsava como um lembrete inevitável. Ele tomou um gole do café e levantou. Volto logo, mãe! Vai aonde? Resolver o que ficou pendurado. Atravessou o portão com o coração pesado, bateu à porta da casa vizinha. Dona Nair, uma senhora de uns 60 anos, abriu com expressão apreensiva. Seu Tiago! Ela respirou fundo. Eu imaginei que você viria. A senhora tem 1 minuto? Ela assentiu e o convidou para entrar. A sala era simples, cheirava a sabão e café fresco. Dona Nair o fez sentar-se e colocou uma xícara diante dele. Olha, eu não gosto de me meter na vida dos outros, mas o que vi nesses meses me tirou o sono. Tiago assentiu. Pode falar, Dona Nair, eu preciso saber. Ela olhou para baixo antes de continuar. A sua mãe começou a vir aqui há uns 2 meses. No começo era para conversar, tomar um café. Depois percebi que vinha porque a comida dela tinha acabado. Eu dava o que podia, escondido da sua esposa. Escondido? Ele franziu o senho. Sim, porque a dona Natália aparecia aqui gritando quando via sua mãe do meu lado do muro. Dizia que a velha estava me enchendo o saco e que se eu continuasse ajudando, ela chamaria a polícia. Tiago sentiu o sangue ferver. Ela disse isso? Disse. E mais. Uma vez, na frente de todo mundo, falou que a senhora Margarida só servia para dar trabalho e que devia agradecer por ainda ter um teto. O silêncio pesou. Dona Nair enxugou uma lágrima. Seu Tiago, eu vi sua mãe chorando no portão, implorando para ver o neto. A Natália dizia que o menino estava dormindo ou na escola, mas eu nunca vi criança nenhuma. Tiago levou a mão à testa. Nós não temos filhos. Pois então ela mentia para a vizinhança inteira.
Falava que você tinha largado a família, que ela cuidava de tudo sozinha. E sabe o pior? A voz da mulher falhou. Uma vez, ela vendeu os móveis da sala. Disse que era para ajudar num negócio seu. Quando perguntei para sua mãe, ela disse que não sabia de nada. Tiago respirava com dificuldade. Cada frase era uma facada nova. Ela vendeu os móveis e sumiu com o dinheiro. E quando sua mãe questionou, ela empurrou a coitada. Eu vi. Caiu na calçada, machucou o braço. Eu quis chamar ajuda, mas Dona Margarida me implorou para não fazer escândalo. Tiago se levantou, andando de um lado para o outro. As mãos tremiam. E ninguém fez nada. A gente tentou, mas ela ameaçava todo mundo. Disse que se metessem, ia acusar sua mãe de roubo, de confusão mental. Foi cruel, seu Tiago. Cruel. Ele ficou imóvel, olhando para o nada. As palavras ecoavam na mente. Cruel, ameaça, empurrou. Tudo se encaixava. Os depósitos, as desculpas, as ligações ignoradas. Dona Nair colocou a mão no ombro dele. A senhora Margarida sempre te defendeu. Dizia que você trabalhava muito, que não podia ligar sempre, mas que era bom filho. Ela acreditava que um dia você voltaria. Tiago engoliu em seco. E eu voltei. Tarde demais. Dona Nair balançou a cabeça. Nunca é tarde quando a gente volta para consertar. As palavras dela bateram fundo. Tiago a agradeceu, prometendo resolver tudo. Saiu dali com o coração pesado e os olhos marejados. Do outro lado da rua, Natália observava da janela, com um cigarro aceso entre os dedos. Quando os olhares se cruzaram, ela soltou a fumaça devagar, sem desviar. Tiago atravessou o portão decidido. Dentro da casa, Dona Margarida estava lavando a louça, cantarolando baixinho, como se tentasse fingir que a vida seguia normal. Ele se aproximou, encostou as mãos nos ombros dela e disse com voz firme: Mãe, a partir de hoje, ninguém mais vai te humilhar. Ela virou-se, surpresa. O que aconteceu? A verdade aconteceu. Subiu as escadas. No quarto, Natália o esperava de braços cruzados. Foi fazer o quê, detetive? Tiago respirou fundo. Fui ouvir quem teve coragem de ver o que eu não quis enxergar. Natália sorriu, sarcástica. Ah, por favor, Tiago, não vem bancar o moralista agora. Você não estava aqui. E você estava para destruir. Ela o encarou gelada. Tá querendo se divorciar? Tô querendo justiça. O olhar dela endureceu. Cuidado, Tiago. Eu também sei coisas. Ele se aproximou até ficar a poucos centímetros do rosto dela. Pode saber o que for, mas nada vai apagar o que você fez com a minha mãe. Ela riu baixo. Você acha que alguém vai acreditar na velha senil? Tenho tudo no meu nome. A casa, a conta, o carro. Tiago apertou o maxilar. Então vai ser nos tribunais que você vai perder tudo. Natália tentou manter a pose, mas o medo já estava nos olhos. Ela percebeu. O Tiago submisso, ausente, distraído, tinha morrido. E o homem que ela via agora era outro. Um filho ferido e perigoso. Naquela noite, Tiago não conseguiu dormir. Ficou sentado na poltrona do quarto, observando as luzes da cidade piscando pela janela. Cada lembrança com Natália agora parecia uma mentira bem ensaiada. Cada viagem, cada ausência, uma brecha que ela soube usar. Às 3 da manhã, desceu para a cozinha e encontrou a mãe acordada, sentada à mesa, segurando o terço entre os dedos. O abajur lançava uma luz amarelada sobre o rosto cansado dela. Não dormiu, mãe? Quem consegue depois de tanto barulho no coração? Respondeu com um meio sorriso triste. Tiago se sentou diante dela. Eu devia ter visto antes. Você confiou. E confiar não é pecado, meu filho. Pecado é trair essa confiança. Ele passou as mãos pelo rosto. Eu tô perdido, mãe. Não sei por onde começar. Começa protegendo o que ainda resta. As palavras dela o atravessaram como um lembrete divino. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Tiago ligou para o advogado da empresa, o Dr. Cláudio Monteiro, um homem discreto, mas temido nos tribunais. Cláudio, preciso de você agora. É pessoal.
Do outro lado, a voz firme respondeu: diga onde e quando. 2 horas depois, o advogado chegou à casa com uma pasta de couro e o olhar sério. Tiago contou tudo, não poupou detalhes. Quando terminou, Cláudio ajeitou os óculos e disse: isso não é apenas um caso de separação. É apropriação indébita, negligência, e se for comprovado que ela deixou sua mãe sem alimentação, enquadra como maus tratos. Tiago assentiu, sem piscar. Quero fazer tudo dentro da lei, mas também quero que ela nunca mais tenha poder sobre nós. Vamos precisar de provas, testemunhos, extratos, fotos. Dona Margarida, que escutava em silêncio, se levantou e foi até o quarto. Voltou minutos depois com um envelope. Guardei isso porque senti que um dia você ia precisar. Tiago abriu. E ali estavam os recibos falsos, assinados por Natália, de serviços domésticos e compras de mercado que nunca existiram, até falsificar a assinatura dele. Cláudio analisou os papéis e balançou a cabeça. Com isso aqui, ela não tem chance. Naquele instante, Tiago sentiu um misto de alívio e tristeza. Não era vitória, era constatação de que o amor que ele um dia teve estava morto havia muito tempo. Dona Margarida pousou a mão no ombro dele. Não deixa o ódio te endurecer, filho. O castigo dela já começou. O que a senhora quer dizer? Quem age com crueldade dorme com o próprio veneno. Tiago respirou fundo. Mesmo assim, mãe, eu preciso que ela responda por tudo. Por justiça, não por vingança. Então faz, mas faz com paz no coração. Cláudio se levantou. Vou dar entrada no pedido de separação e na denúncia. O juiz pode pedir afastamento imediato dela da casa. Tiago assentiu. É o que eu quero, hoje mesmo. Horas depois, Natália recebeu a notificação judicial enquanto ainda dormia. Acordou assustada com o interfone tocando e um oficial de justiça à porta. Tiago observava da varanda, em silêncio, com o coração apertado. Ela desceu as escadas com o papel na mão, o rosto pálido e a voz trêmula. Você tá me denunciando? Tô protegendo minha mãe. Por um instante, o orgulho dela cedeu. Os olhos marejaram. Tiago, eu errei. Eu tava com raiva sozinha. Achei que você me esquecesse de vez. E para evitar isso, você machucou quem me deu a vida. Ela chorou, mas ele não se moveu. Pode chorar o quanto quiser. O que você tirou dela, nenhum dinheiro devolve. Natália tentou se aproximar. Tiago deu um passo atrás. Por favor, vá embora antes que eu perca o pouco de compaixão que me resta. Ela pegou algumas roupas às pressas, olhou para casa uma última vez e saiu sem olhar para trás. O barulho do portão se fechando ecoou como o fim de um ciclo. Dona Margarida o encontrou na varanda imóvel. Acabou? Por enquanto. Então respira, meu filho. Ele respirou, mas o ar ainda parecia pesado. Era difícil se sentir limpo depois de tanta sujeira. Nos dias seguintes, Tiago dedicou-se à mãe como nunca antes. Reformou o quarto dela, comprou mantimentos, passou a cozinhar junto, a ouvir histórias antigas. Descobriu que havia vida nas pequenas coisas, no café compartilhado, nas risadas tímidas, nas caminhadas no quintal. Mas o medo ainda o perseguia. O medo de que a justiça demorasse. O medo de que Natália voltasse. Até que uma tarde, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Senhor Tiago Alencar? Sim, aqui é do Fórum Central. A audiência preliminar do processo foi marcada para a próxima semana. O coração acelerou. Seria o confronto final, não apenas entre ele e Natália, mas entre o passado e o homem que ele estava tentando ser. Naquela noite, ao se deitar, ouviu a voz da mãe vindo do quarto ao lado. Deus não dorme, filho. Ele só espera a hora certa de agir. Tiago sorriu, de olhos fechados. Talvez fosse isso. A hora certa tinha chegado. O fórum estava cheio naquela manhã. O ar-condicionado gelado não disfarçava o peso do que estava prestes a acontecer. Tiago entrou com o advogado ao lado e o olhar fixo no chão. Dona Margarida vinha logo atrás, apoiada em uma bengala, com o coração apertado.
Nunca imaginara que o amor do filho e o casamento dele terminariam ali, num tribunal. Do outro lado da sala, Natália aguardava com um semblante contido. Vestia um tailleur escuro, maquiagem impecável, mas o olhar denunciava noites sem sono. Quando viu Tiago, tentou um sorriso breve. Ele apenas baixou os olhos. O juiz ajeitou os óculos e começou a sessão. Senhor Tiago Alencar, a senhora Natália é acusada de má administração de bens e negligência com idosa sob sua responsabilidade. Confirma as acusações? Tiago respirou fundo. Confirmo, excelência. O advogado se levantou e apresentou os documentos. Extratos bancários, recibos falsos e as fotos do armário vazio. O juiz folheava, impassível. Natália mexia os dedos, inquieta. Quando chegou a sua vez de falar, levantou-se e tentou controlar a voz. Eu nunca deixei de cuidar da dona Margarida, mas o senhor Tiago viaja demais. Eu fazia o que podia. Se houve algum erro, foi por desespero, não por maldade. Cláudio, o advogado, interveio com firmeza. Excelência, temos testemunha presencial, a senhora Nair, vizinha, que presenciou insultos, empurrões e ameaças. Além disso, há provas de desvio de verba destinada à alimentação e saúde da idosa. O juiz chamou Dona Nair à frente. Ela caminhou até o centro da sala, com as mãos trêmulas. Eu vi tudo, senhor juiz. Vi a Dona Margarida chorar no portão, implorar para ver o filho, ser humilhada. E vi também a Natália vender móveis, usar o dinheiro e dizer que era para ajudar o marido. Eu mesma a socorri quando caiu na calçada. A sala ficou em silêncio. Natália tentava disfarçar a fúria. O juiz suspirou, apoiando o queixo nas mãos. Senhora Natália, diante dos elementos apresentados, determinarei a separação de bens imediata e a abertura de processo criminal. A senhora deve manter distância mínima de 200 metros da vítima e do denunciante até o julgamento final. Natália ficou pálida. Excelência, eu posso explicar. Terá tempo para isso no processo. Por ora, minha decisão é irrevogável. Tiago fechou os olhos por um instante. Não era vitória, era justiça. Dona Margarida enxugava as lágrimas com um lenço. E Dona Nair, do fundo da sala, sorriu discretamente. Quando saíram do fórum, o sol batia forte. Tiago olhou para o céu e sentiu algo diferente no peito. Uma mistura de culpa e alívio. Abraçou a mãe, emocionado. Acabou, mãe? Não, meu filho. Agora é que vai começar. A vida de verdade. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. De qual parte do Brasil ou do mundo você está me escutando agora? Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. E me diz, você já passou por algo parecido? Já confiou em alguém que machucou quem você ama? Ou já deixou de dar atenção para quem mais merecia ouvir a sua voz? Escreve aqui embaixo. Eu leio tudo de verdade. E se essa história já te fez sentir algo, raiva, dor, arrependimento, amor, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Porque é isso que mantém esse trabalho vivo e me ajuda a continuar contando histórias que tocam o coração. Os dias seguintes foram de silêncio, um silêncio diferente, não o da culpa, mas o da recuperação. A casa que antes parecia um campo de guerra começou a se encher de sons suaves. O barulho do rádio tocando modas antigas, o tilintar das panelas, o riso tímido de Dona Margarida ao lembrar de histórias do passado. Tiago acordava cedo, preparava o café e a observava com um carinho que antes não sabia dar. Era como se redescobrisse a própria mãe. Cada ruga, cada mania, cada jeito simples de ajeitar o cabelo antes de sair no quintal. Tá pensando em quê, filho? Perguntou ela certa manhã, ao vê-lo parado na porta, olhando o jardim. Em tudo que perdi quando achei que estava ganhando. A gente só perde de verdade quando deixa de aprender, respondeu sorrindo. As palavras dela sempre vinham com sabedoria disfarçada de doçura. E Tiago começou a entender o que significava amor incondicional, aquele que perdoa antes mesmo de ser perdoado.
Aos poucos, a rotina voltou ao eixo. Ele reduziu as viagens, passou a cuidar pessoalmente das finanças e até contratou uma enfermeira para ajudar a mãe nas tarefas diárias. Mas o que realmente curava Dona Margarida não era a ajuda prática, era a presença. Certa tarde, enquanto regavam as plantas juntos, ela comentou: "Sabe o que eu mais senti falta, filho? Do dinheiro? Da comida? Não, do som da sua voz." Tiago parou. Sentiu o nó na garganta. "Desculpa, mãe, por todas as vezes que desliguei, por todas as vezes que escolhi o silêncio." Ela apertou a mão dele. "Agora você está aqui, e isso é o que importa." As folhas balançavam com o vento leve, e por um momento parecia que o tempo também respirava com eles. Nenhuma palavra dita, nenhum gesto, só o som do perdão crescendo no ar. À noite, Tiago começou a escrever. Pegou um caderno novo e começou a registrar as lembranças da mãe, as histórias da infância, os conselhos que ela dava, as receitas que ensinava. Chamou aquilo de o livro de Margarida. Dizia que queria guardar tudo o que o tempo não podia apagar. Quando mostrou o caderno para ela, Dona Margarida ficou sem palavras. As mãos trêmulas acariciaram a capa e, com lágrimas nos olhos, ela disse: "Agora sim, posso ir em paz, sabendo que vou continuar nas suas palavras." "Não fala isso, mãe. A senhora ainda vai viver muito. A gente nunca sabe quanto tempo tem, meu filho. Por isso, o que vale é o tempo que a gente usa para amar." Essas palavras ficaram ecoando na cabeça de Tiago durante dias. Ele começou a visitar o asilo do bairro aos domingos, levando frutas e conversando com os idosos. Dizia que era para compensar o tempo que o trabalho roubou, mas no fundo era para aprender mais sobre a vida e sobre o que significa cuidar. Os meses passaram. O processo contra Natália seguia seu curso. Ela tentou recorrer, mas as provas eram claras. Tiago não sentia mais raiva, apenas pena. Pena por alguém que confundiu amor com poder. Certa manhã, ao abrir a janela, ele viu Dona Margarida sentada no jardim, de chapéu de palha, alimentando os pássaros com as mãos. O sol batia de leve no rosto dela. Era uma cena simples, mas nele havia uma sensação nova: paz. Tiago se aproximou devagar e disse: "Sabe, mãe, eu achava que sucesso era ter o que mostrar para os outros. Mas hoje entendo que sucesso é poder olhar para quem a gente ama e ver um sorriso tranquilo." Ela riu baixinho. "Então posso dizer que você finalmente ficou rico." Eles riram juntos. O som preencheu o quintal. E pela primeira vez em muito tempo, Tiago sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Ao entardecer, caminhou sozinho até o portão e olhou a rua onde tudo tinha começado, a mesma onde encontrara a mãe pedindo pão. Fechou os olhos e prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria o amor esperar. O processo seguia seu curso em silêncio, mas o silêncio não era paz, era espera. E a espera, às vezes, pesa mais que a própria dor. Tiago tentava seguir a vida ao lado da mãe. Os dias estavam mais leves, o ar mais limpo. Mas a cada notificação no celular, o estômago dele revirava. Sabia que Natália não aceitaria a derrota facilmente. E não aceitou. Certa tarde, o advogado Cláudio o chamou ao escritório. "Tiago, preciso que ouça isso com calma." Ele estendeu um envelope. Dentro, havia uma cópia de uma petição, assinada por Natália. Ela entrou com uma ação, alegando que a senhora Margarida a agrediu e que tudo não passa de armação para tirar bens dela. Tiago riu, sem humor. "Ela está brincando comigo." Infelizmente não, e anexou laudos falsos e um vídeo editado. "Mas calma, já estamos cuidando disso." Tiago se encostou na cadeira. "Sabe o que mais me dói, Cláudio? Não é o processo, é o fato de ela continuar tentando manchar o nome da minha mãe. E é exatamente isso que vai derrubá-la." Nos dias seguintes, Tiago precisou ir várias vezes ao fórum, reunir documentos, ouvir testemunhas. Mas o que ele não sabia é que do outro lado, o destino já preparava sua própria resposta. Uma semana antes da nova audiência, Cláudio o ligou à noite, animado.
Tiago, conseguimos algo grande. Uma testemunha nova apareceu. Quem? Um entregador de supermercado. Ele reconheceu a Natália e disse que ela o obrigava a mentir nos recibos de entrega. Ele filmou parte das conversas, com data e hora. Isso desmonta toda a defesa dela. Tiago ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, soltou um suspiro longo. Então, finalmente, a verdade está voltando. A audiência foi marcada para uma manhã chuvosa. O som das gotas batendo nas janelas do tribunal parecia um prelúdio do que viria. Natália chegou acompanhada de um novo advogado, arrogante, de terno caro. Tiago a cumprimentou apenas com um aceno. Ela fingiu indiferença, mas o olhar denunciava insegurança. O juiz abriu a sessão. Temos novas provas apresentadas pela defesa do senhor Tiago Alencar. Cláudio se levantou, colocou o notebook sobre a mesa e deu play no vídeo. A sala silenciou. A imagem mostrava Natália conversando com o entregador. Você marca como entregue carne, leite e remédio, tá? Depois eu te dou o extra. Mas, dona, e se o marido dela ver? Ele não vai ver nada. E se aquela velha reclamar, eu falo que está confundindo as coisas. O rosto de Natália empalideceu. O advogado dela tentou interromper. Protesto, excelência. Esse vídeo foi obtido sem autorização. O juiz levantou a mão. Silêncio. O vídeo será periciado, mas o conteúdo é claro. Senhora Natália, tem algo a declarar? Ela se levantou nervosa. Isso é montagem. Eles estão me perseguindo. O juiz suspirou. Perseguição é deixar uma idosa passar fome. O que vi aqui é crueldade. Tiago baixou a cabeça, emocionado. Dona Margarida chorava em silêncio no banco de trás. O juiz prosseguiu. Com base nas provas apresentadas, declaro encerrado o processo em favor do senhor Tiago Alencar. A senhora Natália será indiciada por falsificação, apropriação indevida e maus tratos. Além disso, fica proibida de se aproximar da vítima por tempo indeterminado. O som do martelo ecoou. Era o som da justiça, não apenas a dos tribunais, mas a da vida. Natália foi retirada da sala, escoltada por 2 oficiais. Antes de sair, lançou um último olhar para Tiago. Não havia mais raiva, só derrota. Dona Margarida se aproximou do filho, segurou a mão dele e disse baixinho: Viu, meu filho? Quando a verdade é limpa, o tempo se encarrega de varrer a mentira. Tiago sorriu, com lágrimas contidas. A senhora sempre acreditou em mim, mesmo quando eu duvidava de mim mesmo. Porque mãe sente, mãe sabe. Ao saírem do fórum, a chuva cessou. O sol começava a abrir caminho entre as nuvens, e o vento leve carregava o cheiro de terra molhada. Tiago olhou para o céu e pensou que talvez fosse um sinal. O recomeço, enfim, tinha chegado. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Dona Margarida parou e olhou para trás. Vamos embora, filho. Para casa? Ela sorriu. Para paz. E pela primeira vez, Tiago acreditou que aquele lugar existia. Não em endereços, mas dentro do coração. Alguns meses se passaram desde a sentença. A vida havia voltado a um ritmo calmo, quase silencioso. Dona Margarida caminhava melhor. O jardim florescia, e Tiago já conseguia sorrir sem sentir culpa. Mas dentro dele ainda havia uma sombra, a lembrança de Natália, não como esposa, mas como o espelho de uma parte dele que tinha escolhido o orgulho e a distância. Certa manhã, enquanto tomavam café no quintal, Dona Margarida disse algo inesperado. Filho, você devia visitar a Natália. Tiago quase engasgou. O quê? Visita ela, meu filho. Mãe, depois de tudo o que ela fez, justamente por isso. Ele balançou a cabeça incrédulo. Eu não quero olhar para ela. Mas o perdão não é para ela. É para você. Tiago ficou em silêncio. Aquela frase ficou martelando na mente durante dias. Até que, uma semana depois, acordou decidido. Ligou para o advogado e pediu autorização judicial para a visita. O presídio feminino ficava na zona norte. O carro avançava pelas ruas estreitas enquanto a chuva fina caía, manchando o vidro. O coração batia pesado,
Mas a cada quilômetro percorrido, algo dentro dele se abrandava. Quando chegou, um agente o conduziu até a sala de visitas. O cheiro de desinfetante era forte, as luzes frias, impiedosas. Tiago esperou por alguns minutos até que a porta se abriu. E Natália entrou. Ela estava diferente. Os cabelos presos, o rosto sem maquiagem, o olhar cansado. Por um instante, pareciam dois estranhos que se viam pela primeira vez. "Você veio..." disse ela, sem acreditar. "Foi minha mãe quem pediu." Natália tentou sorrir, mas a expressão não sustentou. "Ela ainda se importa comigo?" Ela se importa com o que o ódio faz com as pessoas. O silêncio se instalou entre eles. Tiago observou as mãos dela, antes cobertas de anéis, agora marcadas pelo tempo e pelo arrependimento. "Sabe, Natália, eu passei meses tentando entender o porquê. Por que você fez tudo aquilo?" Ela baixou a cabeça. "Eu também passei meses tentando responder essa pergunta. E não consegui." Tiago esperou, até que ela enfim falou. "Eu te odiava por te amar, por me sentir invisível. Você vivia para o trabalho, para as viagens, para as reuniões, e eu me perdi tentando te ferir do único jeito que eu podia, machucando quem nunca te fez mal." "Eu sei," ela chorou, "e vou carregar isso até o fim." Tiago a olhou com calma. Não havia mais raiva. Havia apenas uma tristeza antiga e uma vontade imensa de colocar um ponto final. "Eu não vim para te julgar, Natália. Vim para dizer que te perdoo." Ela levantou o olhar surpresa. "Você o quê?" "Te perdoo. Não pelo que você fez, mas para que isso não me prenda mais." As lágrimas dela escorreram silenciosas. Por um instante, o tempo parou. O barulho distante das portas metálicas, os passos dos guardas, tudo pareceu sumir. Tiago se levantou. "A vida me ensinou que a justiça pode punir, mas só o perdão liberta. E foi minha mãe quem me ensinou isso." Natália balançou a cabeça emocionada. "Ela é uma mulher santa." "É, e foi por ela que eu aprendi a ser humano de novo." Antes de sair, ele estendeu a mão. Natália hesitou. Depois apertou com força. "Obrigada, Tiago, por não me odiar. O ódio é um peso que eu não quero mais carregar." Ao sair do presídio, o ar parecia diferente. A chuva havia parado e o céu abria um espaço tímido de azul. Tiago respirou fundo, sentindo-se leve. No caminho de volta, passou por uma praça e viu uma mulher ajudando uma idosa a atravessar a rua. Sorriu sozinho. Talvez fosse isso que o mundo precisasse, gente que ainda se importa. Quando chegou em casa, Dona Margarida o esperava na varanda, com uma manta nos ombros. "E então?" Ela chorou. "E você? Também? Então tá certo," disse ela sorrindo. Quando duas lágrimas se encontram, a dor começa a ir embora. Tiago se ajoelhou diante dela, segurou suas mãos e disse: "Obrigado, mãe, por me ensinar a ser um homem melhor. Eu só te ensinei a ser filho. O resto foi o amor que fez." O vento soprou leve, balançando as folhas do jardim. O sol, que começava a se pôr, tingia o céu de laranja e ouro. E naquele instante, Tiago entendeu. O perdão não muda o passado, mas muda o que o passado faz com a gente. O tempo passou. As flores do jardim cresceram, assim como a serenidade dentro da casa. Dona Margarida, agora mais frágil, passava as manhãs sentada na varanda, observando o movimento da rua. Tiago costumava se juntar a ela, levando 2 xícaras de café e um caderno nas mãos. O mesmo livro de Margarida que continuava a preencher, dia após dia. "Tá escrevendo o que hoje, filho?" perguntava ela. "A parte da história em que tudo mudou." "E já sabe como termina?" Tiago sorria. "Termina com a senhora sorrindo." O riso dela, suave e sincero, se misturava ao canto dos passarinhos. Naquela casa simples, tudo que era essencial voltara a existir. O amor, o cuidado, o silêncio bom. Numa manhã qualquer, Dona Margarida adormeceu no sofá.
o terço nas mãos e um sorriso sereno no rosto. Tiago a cobriu com uma manta, sentou-se ao lado e ficou ali, olhando-a com um amor calmo, maduro. Pensou em tudo o que haviam vivido e, sobretudo, em tudo o que quase se perdera por causa da pressa. Foi então que entendeu. O tempo não leva o que é verdadeiro, apenas o que a gente deixa de regar. Dias depois, ele decidiu criar um projeto social em homenagem à mãe. Casa Margarida, um abrigo para idosos sem família. No discurso de inauguração, a voz dele tremeu, mas o coração estava firme. Essa casa é para lembrar que ninguém deve envelhecer sozinho, porque amor é presença. Os aplausos vieram suaves, mas cheios de emoção. E naquele momento, Tiago percebeu que o amor da mãe continuava vivo, agora espalhado em cada sorriso que aquela casa abrigava. Quando o sol se pôs naquele dia, ele voltou para a varanda. Abriu o caderno e escreveu a última frase. O perdão não muda o passado, mas muda o que o passado faz com a gente. Fechou o caderno devagar, respirou fundo e olhou para o céu agradecendo. E agora me diz você, quantas vezes a gente finge que está ocupado demais para olhar para quem sempre esteve ali, torcendo pela gente em silêncio? Quantas vezes a gente promete ligar amanhã, mas o amanhã nunca chega? Se essa história te tocou, se te fez pensar em alguém que você ama, liga hoje. Não espera o tempo passar para perceber o valor que só o amor tem. E se você acredita, como eu, que histórias assim ainda precisam ser contadas, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém. Talvez seja essa história que vai acordar um coração que se esqueceu do que é sentir. Porque no fim das contas, o dinheiro vai, o sucesso passa, mas o abraço de quem nos criou, esse é o único lar que a vida nunca deveria nos deixar perder.